E olá, meus caros, tudo bom? Estamos aqui de volta com o nosso curso de combate à corrupção e fiscalização pelo poder público. Eu sou o professor João Trindade e agora a gente vai começar a falar sobre a fiscalização contábil, a fiscalização das contas públicas, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que é um aspecto absolutamente fundamental do combate à corrupção. Só para você ter uma ideia, só esse caso eu acho que já é suficientemente claro dessa relação. Sabe como é que começou o que hoje nós chamamos de Operação Lava Jato? Começou com a fiscalização sobre a Petrobras, realizada pelo Tribunal de Contas da União por determinação do Congresso Nacional. O TCU, ele começou a fiscalizar as contas da Petrobras, mais precisamente a compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, na Califórnia, na qual inclusive a Petrobras tomou um tombo gigantesco, tomou um prejuízo gigantesco. E aí o Tribunal de Contas da União começou a puxar aquilo, foi puxando, puxou o novelo, quando chegou encontrou todo aquele esquema que depois ficou conhecido como Petrolão. Mas o Petrolão, ele nasceu a partir de uma fiscalização feita, repito, pelo Tribunal de Contas da União, por determinação do Congresso Nacional. Então, esse aspecto da fiscalização das contas públicas é um aspecto essencial do combate à corrupção. Aliás, o combate à corrupção no Brasil não atingiu ainda outro nível, outro patamar, pelo fato de que os tribunais de contas, notadamente na esfera estadual, nem sempre desempenham o seu papel como deveriam, nem sempre desempenham o seu papel a contento. Quer dizer, um dos gargalos do combate à corrupção no direito brasileiro atual é o funcionamento a contento dos tribunais de contas. E aí, a fiscalização contábil, ela tem embasamento toda ela na Constituição. Você vai ver aqui os artigos 70 a 75 da Constituição. Claro que no nosso curso tem uma pegada mais prática. A ideia não é ficar apenas lendo aqui o texto constitucional, mas aqueles dispositivos que têm uma importância prática maior, a gente vai trazer para você aqui. Por exemplo, olha aqui o artigo 70, o caput, a cabeça do artigo 70, ele já vai dizer que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta vai ser feita quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenção e renúncia de receitas. Vou explicar o que é isso. Será exercida ela pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Em relação a essa temática de controle interno versus controle externo, é temática que a gente vai analisar nos próximos vídeos. Nesse vídeo aqui da introdução à fiscalização contábil, eu quero analisar com você, em primeiro lugar, a questão dos critérios que são levados em conta para a fiscalização contábil e também a gente vai analisar aqui a questão de quem é que está sujeito a essa responsabilização, a essa fiscalização. Então volta aqui para o caput do artigo 70, você vai ver que o primeiro aspecto que é colocado é o aspecto da legalidade. Ó. A fiscalização será exercida quanto à legalidade. Bom, a legalidade é um princípio básico da administração pública. Quer dizer, o administrador público, ele só deve fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei faculta. Mas aqui, especificamente em relação à fiscalização contábil, a fiscalização das contas públicas, o aspecto está no que a gente chama de estrita legalidade ou reserva legal. É que em matéria orçamentária vigora o princípio da estrita legalidade. Qualquer despesa só pode ser feita se estiver expressamente prevista na lei orçamentária anual ou em algum crédito adicional que também tem que ser aberto por lei. Então, quer dizer, em matéria orçamentária,
vigora o princípio da estrita legalidade. A fiscalização contábil vai fazer uma espécie de um checklist para ver se aquela despesa é correta. O primeiro aspecto é a legalidade. Esta despesa, para esta finalidade, está prevista na lei orçamentária anual? Se sim, foi atendido o primeiro apenas, o preliminar apenas aspecto, que é o da legalidade. Mas atenção, a fiscalização contábil também vai analisar outro aspecto, que é o aspecto da legitimidade. A questão da legitimidade, ela tem a ver com a razoabilidade da receita, a pertinência da despesa, na verdade, a justificativa da despesa. Às vezes, nem tudo que é legal é legítimo. Claro, para a despesa ser legítima, primeiro ela tem que ser legal, a gente tem que ter passado pelo crivo da legalidade primeiro. Mas existem despesas que são legais, mas que não são razoáveis, proporcionais, justificáveis. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai matar realmente essa distinção. Houve uma época em que um reitor da Universidade de Brasília, isso pode ser achado com facilidade, essa notícia pode ser achada, um reitor da Universidade de Brasília, a UNB, foi, digamos assim, descoberto que ele usou verba de decoração do apartamento funcional, prevista na lei orçamentária, para comprar uma lixeira de mais de R$1.000. Isso há mais de uma década. Joga a inflação aí que você vai ver o preço da lixeira hoje. E aí veja, comprar uma lixeira de R$1.000 para um apartamento funcional é obviamente uma coisa desarrazoada, uma coisa ilegítima. Há um problema de legitimidade nessa despesa. Mas olha que interessante, ele foi processado por improbidade administrativa e no aspecto da improbidade ele foi absolvido. Exatamente porque a despesa não era ilegal. Veja, ele usou dinheiro, verba de decoração do apartamento funcional na decoração do apartamento funcional. Isso foi aprovado pelo legislativo, foi aprovada essa dotação. Claro, você poderia questionar por que o legislativo aprova uma dotação orçamentária para o reitor da UNB mobiliar o próprio apartamento funcional. Mas do que está na lei orçamentária você tem X R$1.000 para usar no aparelhamento do apartamento funcional. Ele usou esse dinheiro na finalidade que está prevista em lei. A despesa é legal. A legalidade é uma questão formal. Está previsto em lei ou não está? O problema aqui não é na legalidade, é na legitimidade. Quer dizer, por mais que esteja previsto em lei, obviamente não é para isso que se dedicou uma verba para a decoração do apartamento funcional. Não é para comprar uma lixeira de R$1.000. Se você quiser comprar uma lixeira de R$1.000 com o seu dinheiro privado, é um problema seu. Mas fazer isso com recursos públicos, obviamente, padece de ilegitimidade. Outro aspecto que se deve analisar na fiscalização contábil é a economicidade. Economicidade tem a ver aqui com a questão do custo-benefício. Quer dizer, você vai analisar se aquele custo é proporcional ao benefício que se vai obter. Houve também uma questão, também no âmbito aqui do Distrito Federal, em que houve a compra pelo governo do Distrito Federal de um faqueiro de luxo de mais de R$22.000 o conjunto. Veja, ninguém está aqui dizendo que o governador de estado não deva ter um aparato mínimo para receber. Ele recebe chefe de estado, ele recebe o presidente da república, ele tem que ter, faz parte do mundo público você ter essas recepções, etc. Só que veja, não é econômico você comprar um faqueiro de R$22.000. Quer dizer, você pode ter um benefício altíssimo, mas o custo também é gigantesco. Aí, nesse caso, eu teria um benefício pequeno para um custo gigantesco. Então, nesse caso, você tem que analisar a questão do custo-benefício, que é exatamente esse aspecto aqui que o artigo 70 caput chama de economicidade. E toma cuidado, também vai ser objeto da fiscalização contábil a aplicação das subvenções.
das subvenções, dos estímulos econômicos. Por exemplo, empréstimo pelo BNDES a juros subsidiados. Bom, o BNDES emprestar dinheiro a juros subsidiados, a juros com a taxa menor do que a taxa do mercado, não tem nada de errado. Ele é um banco de fomento, ele existe para isso. Só que o problema é o quanto essa taxa é mais baixa do que a taxa do mercado. Você tinha a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, que não era nem uma mãe, era uma avó para os empresários escolhidos pelo BNDES para receberem essa linha de crédito. E principalmente você tem que ver a questão da isonomia. Por que eu escolho a empresa A e não a empresa B? Houve a época conhecida como a época dos campeões nacionais, em que os campeões nacionais estão todos rebaixados, estão todos na Série C, na melhor das hipóteses, e os campeões nacionais eram o quê? Empresas escolhidas a dedo, depois a gente descobriu por que elas eram escolhidas, para receberem esse empréstimo a juros subsidiados. Aí você diz, não, mas peraí, por que quem recebeu o empréstimo foi a JBS Friboi e não o frigorífico do seu Zé? Então você tem que justificar, primeiro, por que aquela empresa foi escolhida, por que aquela taxa de juros está sendo praticada e, principalmente, quais são as contrapartidas que aquela empresa oferece em relação ao poder público. Quer dizer, por que é importante subsidiar, subvencionar aquela empresa? E, além disso, a fiscalização contábil também vai analisar o aspecto da renúncia de receitas, a renúncia fiscal. Essa questão da renúncia de receitas é muito importante porque no Brasil a gente tende a ter a ideia errada, a ideia errônea de que renúncia fiscal é uma coisa, doação de recurso público é outra. Meu amigo, minha amiga, renúncia fiscal é doação de recurso público. Renúncia fiscal significa você doar dinheiro público para um privado. Não é que isso seja ilegítimo por si só, mas é que isso tem que ter uma razão muito boa, isso tem que ter uma razão muito justificável. Porque veja só, é a mesma coisa eu te dar 10 mil reais ou eu ter para receber de você uma dívida de 10 mil e perdoar a dívida. É exatamente a mesma coisa. Tem 10 mil que estavam no meu patrimônio que vão passar para você. Então, renúncia fiscal é doação de recurso público. E a gente muitas vezes não analisa essa questão que a fiscalização contábil tem que analisar da renúncia fiscal. E aí veja, os exemplos aqui são vários. As renúncias fiscais no Brasil hoje em dia, há estudos que apontam que elas chegam a mais de 4% do PIB. Quer dizer, a gente está gastando muito dinheiro com renúncia fiscal e a gente muitas vezes não está tendo em troca, a partir das empresas, por exemplo, esse benefício para o poder público ou para o interesse público. Veja um exemplo muito claro, sem clubismo, mas a gente tem o caso aqui da construção do estádio do Corinthians. O estádio do Corinthians teve uma renúncia fiscal brutal, teve um monte de dinheiro de impostos que deveriam ter sido pagos e não foram pagos e foram objeto de renúncia pelo governo para a construção do estádio do Corinthians, agora renomeado para Neoquímica Arena. Ora, qual é o interesse público em construir um estádio para um clube privado de futebol? Na época se justificou com a Copa do Mundo, porque iria sediar a Copa do Mundo, sendo que o município de São Paulo já tinha vários outros estádios, inclusive um estádio público, que é o estádio do Pacaembu. Mas quer dizer, é uma das questões que o poder público vai poder fiscalizar, que o Tribunal de Contas vai poder fiscalizar. A questão da renúncia fiscal. Então, analisamos aqui os 5 aspectos que a fiscalização contábil vai analisar ao fazer a sua fiscalização: legalidade, legitimidade, economicidade, concessão de subvenções e renúncia de receitas. Mas aí fica, para a gente terminar, faltando só responder a uma pergunta bem direta.
quem é que deve ser fiscalizado pela fiscalização contábil? E a resposta também é encontrada no artigo 70 da Constituição. A resposta é encontrada aqui, ó, no parágrafo único. O parágrafo único do artigo 70 vai dizer: prestará contas qualquer pessoa. Não tem como ser mais genérico do que isso, né? Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre o quê? Dinheiros, bens ou valores públicos. Então, basicamente, a regra é: qualquer um que tocar em recurso público tem que prestar contas, independentemente da sua natureza, se é pessoa física ou pessoa jurídica, independentemente do regime jurídico a que está submetido, se é pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Tocou em recurso público, tem que prestar contas. Isso inclui, por exemplo, as empresas estatais, tanto as chamadas estatais dependentes, que recebem recursos orçamentários para se manter, como também as estatais independentes, que se mantêm com recursos próprios. A Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., uma sociedade de economia mista, uma espécie de empresa estatal, portanto, exploradora de atividade econômica independente, que se mantém com seus próprios recursos, não recebe recurso orçamentário para se manter, ela chegou a impetrar mais de 30 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal para não ser fiscalizada pelo TCU. Hoje a gente entende o porquê, mas em todos os casos, o Supremo disse: não interessa se você é uma empresa estatal, se você é exploradora de atividade econômica, se você é uma estatal independente, se o seu regime é de direito privado. Seus bens são considerados bens públicos, você vai ter que prestar conta, sim, ao Tribunal de Contas da União. Isso vale até para pessoas jurídicas que não integram a administração pública, mas se receberem recursos públicos, vão ter que prestar contas daquele recurso público. Subvenções concedidas e também os entes que cooperam com o poder público, como os entes do Sistema S, SESC, SEBRAE, SESI, SENAI, etc. Também as organizações sociais, se receberem recursos públicos, vão ter que prestar contas desses recursos públicos que receberam. Então agora a gente falou nesse vídeo introdutório sobre quais os aspectos que serão levados em conta na fiscalização contábil e quem está sujeito a essa fiscalização. Na nossa próxima videoaula, a gente vai mergulhar na fiscalização contábil, analisando em primeiro lugar os mecanismos do controle interno. Até lá!